Que bom encontrar vocês aqui depois de um mês de pausa por conta da catástrofe climática do mês passado. Senti falta e fiquei feliz que várias pessoas sentiram falta e várias pessoas vieram me perguntar no mês passado se a gente não ia ter encontro. Então eu estava assistindo uma aula sobre doação de órgãos e o professor fez alguns comentários, assim, que fez eu ficar pensativa sobre o que que a gente poderia fazer de diferente para a gente aumentar a nossa oferta de órgãos na pediatria. E aí eu fiz essa provocação com a doutora Cláudia, e ela falou: "Bah, quem sabe coloca isso como um assunto da cuia", e eu achei uma ótima ideia, e dei a ideia para Dani, que prontamente convidou a Fê, que não dá para falar de doação de órgãos pediátricos sem falar da Fê, então, que aceitou o nosso convite, a gente fica muito, muito feliz. Eu vou apresentar a Fê para vocês. Fê, se você quiser já colocar a tua apresentação aí. Então, a Fernanda Bonô é intensivista pediátrica do HPS, mestre em pediatria, coordenadora da OPO 1 e da OPO 7 da Santa Casa, membro do Comitê de Doação de Órgãos da AMIB e da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREMERS. Fê, vai ser um prazer te ouvir, fica à vontade. Boa noite, agradeço o convite e peço que vocês me sinalizem se tiver algum problema técnico, porque a minha internet está horrível hoje, não sei o que aconteceu. Juro que eu paguei a conta, que até isso eu fui verificar, porque nunca acontece isso. Então, qualquer coisa me avisem, tá? Foi bem difícil hoje organizar, porque a aula é toda online, daí me atrapalhou. Então, eu queria agradecer o convite, né? Também surgiu de uma conversa com a Cláudia, que é uma angústia nossa de como nós podemos melhorar essa questão da doação pediátrica, que é tão difícil, né? E eu acho, sim, sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente já faz muito no nosso estado, e eu tenho propriedade para falar isso, porque a gente dá curso no Brasil inteiro, e o que eu noto é que os pediatras são sempre excluídos do processo, por conta própria, por ficarem muito inseguros em relação a isso, e o nosso estado, isso é muito diferente, a gente tem uma postura em relação ao diagnóstico de morte encefálica e a doação de órgãos muito proativa, comparando com o que acontece nos outros estados. Eu tinha uma ideia de fazer uma aula mais interativa, mas em função da internet eu abortei o plano. Vamos numa aula um pouco mais básica. Eu entendo que a doação de órgãos na pediatria, ela é meio que a cereja do bolo do nosso trabalho. Isso é tão difícil, tão complexo, envolve tanta parceria, que comparando com o que se faz no mundo adulto e com o que se faz nas outras áreas da terapia intensiva, eu acho que isso aqui precisa ter muita qualidade para a gente conseguir ter um doador pediátrico e esses órgãos serem efetivamente transplantados, né? Para vocês entenderem um pouco do meu trabalho, desde 2011 eu coordeno a OPO 1, que é uma OPO clínica, né? Nós coordenamos 26 hospitais nessa região metropolitana que está nessa foto, e desde esse ano, então, de janeiro, eu coordeno uma OPO cirúrgica que envolve o estado inteiro. Então, passamos a coordenar cirurgiões, né, que é um pouco mais complexo do que coordenar enfermeiros, que fazem todas as retiradas de rim em todo o nosso estado. Então, isso veio do Instituto de Cardiologia para nós, agora em dezembro, para começar efetivamente esse ano de 2024, um novo desafio. O nosso trabalho é basicamente identificar os doadores, fazer a viabilização dessa doação até que esse órgão seja levado para as equipes transplantadoras. Então, o transplante em si não é conosco, mas todo o resto, desde o diagnóstico da morte até a avaliação desse paciente para doação de órgãos, passa pela minha equipe na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a mesma coisa que se faz em adulto, a gente tem a parte do diagnóstico da morte, a parte da doação de órgãos em si e da logística para viabilizar que isso aconteça. Tudo isso a gente é envolvido e faz um meio de campo entre as UTIs e a Central de Transplantes do Estado. Eu dividi, então, em 5 aspectos que eu considero fundamentais na pediatria e que eu acho que a gente poderia ter em mente para tentar otimizar esse processo, né? A primeira questão que a gente não pode fugir é a questão epidemiológica. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está falando de um caso extremamente raro, que é a morte encefálica em pediatria, né? Até pode parecer que não, porque a gente tem aqui pessoas que trabalham em UTIs
terciárias, quaternárias, então, que concentram esses casos, então são mais ou menos habituadas, mas se a gente pegar uma UTI de menor porte, situada em um local mais no interior, por exemplo, talvez eles não vejam uma morte encefálica no ano. Aqui é um estudo que mostra UTIs pequenas, né, com menos de 500 internações, ano, que vão ver em torno de 5 mortes encefálicas por ano, e eu ainda acho esse número meio exagerado. E as UTIs grandes vão ter em torno de 10 mortes encefálicas ano, né? Então é muito difícil essas equipes terem experiência e se habituarem com esse tipo de paciente, né? Então, o doador pediátrico menor de 18 anos, ele é menos do que 10% dos doadores. Não tem como a gente querer que as nossas equipes tenham isso no seu dia a dia como algo normal e algo fácil de ser feito, né? Mas os doadores entre 10 a 17 anos são os melhores doadores possíveis, aqueles que vão ter mais órgãos utilizados por doador, justamente por serem rígidos na grande maioria, vítimas de trauma, né? E 2/3 dos órgãos destes doadores vão para receptores adulto, porque são poucos os pacientes em lista nessa faixa etária, né? E aqueles receptores um ano são os receptores que vão ter a maior mortalidade em lista, porque eles vão ter menos doadores nessa faixa etária que possam doar órgãos para eles. Então, a gente está lidando aí com uma população muito específica, muito pequena, né? E que a gente precisa aproveitar ao máximo o que vem daí de morte encefálica. Aqui, dados até 2020, só da minha região, né, da região metropolitana de Porto Alegre, então vários das UTIs de vocês, com o diagnóstico de morte encefálica. Então, nós tivemos 177 crianças em morte encefálica nesse período aí de 10 anos, sendo que 86 desses tinham mais do que 10 anos. São aqueles pacientes que dificilmente vão salvar os nossos bebês, os nossos receptores pediátricos mesmo, né, que vão doar órgãos mais para adultos, né. Então, a morte encefálica ali no menor de 1 ano é extremamente rara, porque aqui eu estou falando de hospitais como o HPS, o Santo Antônio, a UBRA, o HPV, esses todos são da minha região, né? Então, a grande maioria dos doadores do estado estão nessa amostra. Então, para ver que realmente a gente precisa utilizar aqueles que a gente realmente tem, né? E falando de epidemiologia, eu não estou falando de uma população única, eu tenho desde um bebê de 10 quilos até um adulto, né? Um paciente de 17 anos que é considerado pediátrico é um adulto. Então, como é que eu vou poder utilizar um órgão de um bebê de 1 ano num paciente maior ou vice-versa, né? Então, a gente precisa entender que muitos desses doadores não conseguem doar entre si, dependendo do tamanho. Para órgão torácico, por exemplo, eu preciso ter uma diferença de no máximo 30% de peso para poder que essa doação aconteça, né? Então, isso já limita bastante. E com isso, a gente teve muito óbito em lista de pacientes pediátricos, né? Em 2022, 68 crianças morreram em lista guardando um órgão. Isso faz 30% dos pacientes em lista de coração, né? Então, é meio que ganhar na loteria, já uma corrida contra o tempo, né? A gente está falando de crianças que são listadas para transplante, são crianças com doenças graves, com evolução fatal em poucos meses, né? É necessário que o doador surja no momento que o receptor precisa e perto dele. Se ele está muito distante, a gente não tem logística para que esse órgão seja utilizado, exceto no caso do rim, que a gente tem um tempo maior de isquemia, que pode aí ser utilizado com mais de 36 horas, né? Que é o que está acontecendo hoje com esse nosso aeroporto aí na base aérea. Nós temos recebido órgãos que são retirados num dia e são entregues para nós no dia seguinte com mais de 24 horas de retirada, né? Mas normalmente esses órgãos são usados para adultos, para pessoas com doenças mais graves. É difícil usar doador tão limítrofe para criança, né? Como que a gente pode melhorar, então, essa parte, né? A parte epidemiológica. É não deixar passar nada, é identificar e manejar precocemente todos os potenciais doadores, ou seja, todas as mortes encefálicas que passam por nós, a gente tem a obrigação de fazer esse diagnóstico, mantê-lo estável num cenário de absoluta raridade, que é o que a gente tem na doação pediátrica, né? Fiz questão de botar esse slide, porque isso é uma nova moda, né? O que está acontecendo agora. Esse slide é de Santa Catarina, para vocês verem que não é só uma questão nossa e de adulto também, que é a gente ter escapes de morte encefálica
por falta de identificação da morte encefálica, ou seja, de abrir o protocolo, e muitos casos de pacientes paliativados antes do protocolo. Então, aqui são as causas de escape em Santa Catarina, e uma que está crescendo cada vez mais e que eles estão chamando atenção é o paciente ser paliativado antes, tendo condições de diagnóstico de morte, tendo critérios para fazer o diagnóstico, mas para poupar a família, para não ter sofrimento, uma fala que vem surgindo e que talvez seja exatamente o oposto, se a gente considerar que para essa família a doação pode ser um conforto, e o que nós estamos fazendo aqui é não permitir que a família tenha a opção da doação, porque a gente entendeu que a doação vai ser traumatizante, cansativa, vai dar mais tempo, né? Eu coloquei algumas coisas no meio, assim, mas para vocês pensarem, assim, vocês estão lá na UTI de vocês e tem uma paciente de 5 anos, cardiopata, séptica, com tumor do sistema nervoso central de baixo grau, e a dúvida que a gente tem, inicia o protocolo de morte encefálica ou não? Né? Uma questão que surge muito no mundo adulto, eles trazem direto para nós, o que vocês acham desse caso? Eu faço o diagnóstico ou não faço? Eu imagino que para a grande maioria das pessoas aqui essa dúvida não surja, a não ser que essa paciente esteja instável e eu precise agir para fazer a paciente estabilizar para poder fazer o protocolo. Aí vem aquela dúvida, vale a pena eu mexer, eu botar droga vasoativa, eu estabilizar, ou não, por esse monte de comorbidades que ela tem. E nessa mesma linha vem, a família solicita que não seja feito o protocolo de morte encefálica, pois entende que a criança está viva. E aí, o que eu faço? Quanto eu valorizo a opinião da família, né, em relação a fazer o diagnóstico da morte ou não? E aí vem um terceiro caso, que para nós é bastante frequente nos hospitais privados, quando o médico assistente solicita que não seja feito o protocolo de morte encefálica. O que eu faço? Isso, graças a Deus, diminuiu muito, assim, mas logo que a gente começou a trabalhar era direto. Vocês não vão conversar com essa família, vocês não vão fazer o diagnóstico, não é nem falar da doação, é o diagnóstico porque eu entendo que não é necessário, né? Não precisa mostrar, tipo, algum erro técnico, né? Aí, olhando esse caso publicado de uma menininha que teve uma hepatite fulminante, né, uma hepatite A, e que subitamente necessitou de um transplante hepático para ser salva, a gente questiona, né, o quanto essas dúvidas anteriores continuam, né? Será que aquela criança que tem muitas comorbidades e que talvez não possa ser um doador, nós vamos ter que avaliar se essa sepse é uma sepse não controlada, se essa infecção tem risco de ser transmitida, e se, bom, mesmo tendo risco de ser transmitida, será que ela não vai salvar a vida de alguém? Será que essa criança que está guardando um fígado, se ele receber um fígado com alguma chance de transmissão de uma neoplasia ou com alguma chance de transmissão de uma infecção, não é melhor do que não receber nada? Porque a gente sabe que a doação de um fígado pediátrico é bastante infrequente, né? Então pode ser que ela não tenha outra oportunidade, né? Então, nós temos esse outro lado, a gente seguido sabe de pacientes que estão priorizados e que precisam desse órgão para ontem, então a gente tem essa visão do, bom, mesmo sendo ruim, eu tenho que fazer a tentativa da doação, né? Não falo nem no diagnóstico da morte, que é a nossa obrigação legal e técnica como médicos, né? Então, por que eu tenho que diagnosticar a morte encefálica? Primeiro que é a única forma de eu dar o prognóstico real. A gente que trabalha em UTI de trauma já viu vários ressurgirem das cinzas e voltarem a viver e ter vida quase normal, estando lá à beira da morte nos primeiros dias de internação, né? Então, a única forma da gente fazer isso, saber se esse paciente realmente é alguém que está em morte encefálica, é fazendo o protocolo, colocando as medidas legais, né? Otimização de recurso de saúde, ninguém tem leite sobrando hoje em dia, então é uma forma da gente conseguir abreviar o processo, seguir a lei, porque a lei nos obriga a isso, a fazer esse diagnóstico, ele é um diagnóstico legal. Se a gente tiver uma auditoria nos nossos prontuários e entender que isso, eu já vi vários, só para tudo no mundo adulto, né? Tipo assim, a família não quer, paciente com critério de morte cefálica, a família não quer que seja feito o protocolo. Isso legalmente é um tiro no pé absurdo, porque não tem essa possibilidade. A gente, pela lei do CFM, a gente é obrigado a fazer o diagnóstico quando o paciente tiver condições clínicas de, né? E por último, a doação de órgãos, que como a gente viu, é extremamente necessário para aqueles que estão em lista, né? O segundo aspecto fundamental que eu entendo são os aspectos técnicos da morte encefálica na pediatria. A gente acaba
tendo algumas peculiaridades em relação aos adultos que nos atrapalham muito e nos fazem até ter uma certa ansiedade, né, em relação a esse diagnóstico. Mas o processo é o mesmo, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? A identificação do Glasgow 3, o início do protocolo, a comunicação e a entrevista e a manutenção do doador nesse período todo, né? A gente vai fazendo a manutenção enquanto vai fazendo o diagnóstico. E aí a gente tem aqueles casos em que a gente inicia o protocolo e começam a surgir as dúvidas, né? Então, um paciente de 2 anos apresentou um quadro súbito de queda ao solo, chegou ao hospital em coma Glasgow 3 com uma toma de crânio normal. Eu posso abrir esse protocolo ou não, né? E isso já é uma forma da gente ver qual que é o nosso fluxo para o diagnóstico de morte encefálica, o que a gente precisa para chegar lá e qual é a sequência. Se eu não seguir essa sequência, eu vou me dar mal. Então, eu preciso que eu tenha uma lesão neurológica bem estabelecida. Eu sei o que aconteceu com esse paciente. Esse aqui eu não sei. Eu tenho uma tomografia normal, ele caiu. Então, isso é alguma coisa metabólica? É reversível? É irreversível? Eu não tenho a causa do coma bem definida. Então, a gente para. A ideia do diagnóstico é sempre esperar e ver o que vai aparecer para não se dar mal depois, principalmente em relação à família, porque com certeza eu não vou confirmar essa morte se eu não tiver todos os critérios, e essa família vai achar a gente confuso, né? Ah, eu abri o protocolo, eu vou parar o protocolo, eu vou reiniciar o protocolo, porque a gente pulou uma etapa que é os pré-requisitos desse diagnóstico. Então, eu tive a lesão neurológica, do momento que eu cheguei no hospital em Glasgow 3, eu tenho um mínimo de 6 horas de observação, ou 24 horas se foi pós-parada, pós-lesão hipóxico-isquêmica, né? Então, nesse caso ali, eu já não tinha nem isso. Ele chegou no hospital e fez uma tomo que era normal, então eu não tenho nem o tempo de observação e de tratamento adequado, que é esse período de 6 a 24 horas, dependendo da causa do coma. E aí eu vou ter que tentar entender o que aconteceu com ele, né? O conhecimento da causa do coma é um pré-requisito que na pediatria é mais difícil do que na UTI adulto. Na UTI adulto, AVC e TCE, ponto. Assim, 90% é isso aí vai ter um tumor, uma meningite, outras causas ainda fáceis. A gente já tem mais coisas metabólicas, mais bruxarias, né? Os poucos casos em que a gente não conseguiu entender me aconteceram na pediatria, que a gente não tinha ideia do que tinha causado a morte cefálica. E aí, feito essa avaliação de pré-requisitos, né, que inclui toda a estabilização do paciente, TA, temperatura, tudo que eu vou citar um pouquinho ali adiante, aí sim a gente pode abrir o primeiro teste clínico, tendo uma causa bem definida, seguido do teste de apneia, do segundo teste clínico e do exame complementar. Essa sequência ela pode ser alterada, eu posso iniciar pelo exame complementar, desde que eu tenha os pré-requisitos todos bem estabelecidos. Então, é obrigatório que eu, antes de fazer o complementar, estabilize o paciente, tenha 6 horas de observação, né? A gente tende a deixar o complementar para o final, porque demora para perder o fluxo. A hipertensão intracraniana ela é tardia no processo da morte cefálica, então muitas vezes ainda tem fluxo mesmo no paciente morto, né? Então, esse fluxo é semelhante em adulto e criança, né? A gente tem aí, começando sempre pelos pré-requisitos, os 2 testes neurológicos, um teste de apneia e um exame complementar. E os pré-requisitos, né, são esses que a gente já sabe, a pressão a gente tem que cuidar que existe uma tabela pediátrica e nós temos que seguir essa tabela, e às vezes a gente indo de cabeça, a gente não segue a tabela, então a gente tem que olhar no protocolo o que seria a pressão que foi colocada como normal para as crianças por faixa etária, né? A saturação acima de 94, que a gente tem que entrar lá no CFM pedindo para eles ajeitarem isso para nós, que os cardiopatas foram excluídos desse diagnóstico, né, os cianóticos, mas isso ainda é válido. A causa bem definida, sem efeitos de sedativo, sem distúrbios metabólicos que sejam a causa exclusiva do coma, né? Os testes clínicos são realizados da mesma forma que nos adultos, não vale a pena a gente ficar dissecando, e o que muda aqui é o tempo, né? Isso já é muito melhor, quando nós tínhamos 48 horas entre os 2 exames para os bebês pequenos, era inviável de fechar o protocolo. Hoje isso baixou para 24, que é bastante, mas é menos do que já foi, né? O teste de apneia, que é um só, que a gente pode fazer hoje usando o modo CPAP, que facilita bastante, principalmente porque as crianças têm uma reserva menor para apneia, então é mais difícil fazer apneia, eles desaturam mais rapidamente, então sempre que a gente puder usar o CPAP para as crianças é melhor.
E um exame complementar só, um desses 4 que estão citados, a angiotomografia não voltou e acho que não vai voltar, eles entendem que não tem critérios bem definidos para o que seria uma angiotomo sem fluxo, então, infelizmente, ela foi eliminada e não voltou ainda. Então, basicamente, assim, nós temos uma dificuldade na causa da morte, por termos mais tipos de causas, bruxaria e difíceis de diagnosticar. Muitas causas secundárias à hipóxia, mesmo os pacientes com TCE, muitos têm hipóxia associada por alteração de via aérea durante o trauma, por parada, né, que dificulta, porque esse paciente acaba sendo mais sistêmico, ele acaba tendo lesões em outros órgãos, mais difícil de manutenção do que um paciente que seja um AVC exclusivo, né. Os sedativos que nós utilizamos são sedativos de meia-vida mais longa, diazepam, fenobarbital, que raramente são usados pelos adultos, e isso faz com que o protocolo se prolongue, né? A gente fica mais tempo em observação. O tempo entre os testes, a apneia é difícil, e o Doppler que a gente acaba usando só para os pacientes maiores de 1 ano, para um estudo que eu vou mostrar logo ali, que pode dar falso positivo para morte encefálica em menores de 1 ano cardiopatas. O exame neurológico, né, da gente entender que tem os reflexos prematuros, os reflexos dos recém-nascidos que são mediados pelo tronco encefálico, né, e que a gente também tem que ser avaliado, mas é muito raro a gente conseguir ter morte cefálica em recém-nascido em função de movimentos tipo gasping, realmente é um exame neurológico mais complicado. A presença da fontanela, que faz com que esses pacientes tenham mais fluxo, então, com isso, a gente acaba tendo dificuldade de fazer o diagnóstico pelo método do Doppler, né? Então, para nós, a Cintilo é a saída, e agora a gente fez um acordo com o pessoal da Cintilo de aquisição do fármaco que estava em falta, e nós vamos custear pela OPO para a gente poder fechar o protocolo mais precocemente, né? Porque a Cintilo é o método que acaba facilitando por ver a captação celular e não só o fluxo sanguíneo. Então, lá na Santa Casa, a gente tem essa possibilidade desde o mês passado, que foi quando a gente conseguiu a aquisição do fármaco adequado, né? Esse aí é o estudo que faz com que os médicos não queiram fazer Doppler em menores de 1 ano, né? Por raros casos de falso positivo para morte em pacientes que não estavam mortos em função do padrão que é encontrado no Doppler desses pacientes cardiopatas. Terceiro aspecto que eu trouxe é a manutenção do doador, né? Como eu disse, são pacientes com lesões mais graves, principalmente os lactentes. Quanto menor o doador, maior o risco de instabilidade hemodinâmica e de dificuldade de manutenção desses pacientes, né? E são aqueles que a gente precisa do coração e do fígado, né? O que muda na morte encefálica em relação à manutenção, ao que a gente já faz para os outros pacientes em relação à hemodinâmica e estado clínico dele, né? Principalmente a resposta inflamatória e a tempestade autonômica que eles fazem em função da morte encefálica, né? Então, esses pacientes às vezes são mais difíceis de manejo, porque eles têm associado ao quadro clínico devastador que levou à morte encefálica as alterações da própria morte encefálica, como a síndrome inflamatória grave, vasoplegia, déficit hormonal, né, por alteração neurológica que eles têm. Então, o manejo deles é muito semelhante ao manejo do doador adulto, com a diferença de que muito raramente a gente vai usar um pulmão de um paciente muito pequeno. Então, às vezes a gente vê assim, o pessoal investindo em manutenção pulmonar de lactente, e até hoje o menor que eu vi transplantar pulmão era um paciente de 4 anos, e isso é uma raridade. A gente normalmente são pacientes acima de 7 anos, e normalmente são adolescentes com fibrose cística, com lesão pulmonar mais avançada, né? Então, eu coloquei o pulmão por último, mas lembrando que nós temos aí da faixa etária pediátrica os nossos adolescentes, que agora a gente atende lá no HPS, né? Que são os pais de família, bandidos, que acabam internando lá, que são adultos. Então, são ótimos doadores de pulmão. Então, eu estou me referindo aqui aos pacientes menorzinhos, os bebês, né, que tem uma dificuldade maior hemodinâmica, e que às vezes a gente vai precisar fazer um voluminho a mais, que vai acabar com o pulmão dele, mas que dificilmente eles vão doar pulmão em função dessa falta de necessidade
de receptores de pulmão na faixa etária menor de 2 anos, né? Então, o principal é a estabilidade hemodinâmica. E o que muda um pouco aqui é o uso precoce do corticoide, pensando que eles são depletados em função da morte cefálica, e também o uso precoce da vasopressina. Assim que se inicia a droga vasoativa, já se associa corticoide e vasopressina para diminuir a noradrenalina e facilitar a utilização de coração e de outros órgãos. O tratamento do diabetes insípidos fundamental, se eu não tratar, se eu não repor o perdido, se eu não der vasopressina ou DDAVP, eu não vou controlar essa hemodinâmica, então isso tem que ser precoce, começou a poliúria, eu já tenho que iniciar o tratamento, porque depois ele vai ficar desidratado, vai ser mais difícil de correr atrás. A monitorização intensiva, se tiver PAM invasiva, facilita muito o manejo desses pacientes, então a nossa recomendação é sim passar a PAM invasiva sempre que fizer o diagnóstico de morte cefálica. E por último, então, a manutenção do pulmão, bem rápido, porque eu sei que eu não tenho muito tempo, né? Quarto aspecto que eu trouxe é os tempos do processo. E conversando com a Cláudia esses dias, eu trouxe essa minha angústia, né? Porque hoje eu vivo a doação adulta diariamente, nós temos aí em torno de 20, 25 protocolos de morte cefálica mês, então eu convivo muito mais com a UTI adulta do que com a UTI pediátrica, e na UTI pediátrica, não, olha, se tiver 1 a cada 2, 3 meses é muito, né? E o que eu noto, assim, na UTI adulto, não existe nenhuma angústia, nenhuma pressa, nenhuma proatividade em relação a esse diagnóstico e a doação. Na UTI pediátrica é exatamente o oposto, a gente se antecipa, a gente quer resolver, a gente quer liderar o processo, e numa velocidade, assim, que às vezes não é a velocidade que o processo tem e não é a velocidade que a família tem, né? Então, eu acho que nem 8 nem 80, né? O ideal seria talvez um meio termo em que a gente consiga, caso a caso, ir definindo o que é necessário, né? E tudo é demorado aqui. O diagnóstico de morte encefálica pode ser muito demorado. Nós já tivemos pacientes que levou 1 semana para fechar o protocolo, em função de fluxo persistente, e a família doou, ele foi doador e foi um bom doador, porque depois que passa a tempestade autonômica, ele tende a estabilizar, e esse paciente estava estável. Então, ele pode doar até coração. O pulmão que a gente acaba perdendo em função da infecção com o tempo de UTI, né? Mas tudo que a gente tem na pediatria nos faz com que esse diagnóstico tenda a ser mais demorado. Fechar o protocolo em 1 hora, como a gente já fez em adulto, é muito difícil na faixa etária pediátrica. E quando a gente fez isso, não foi legal. A família não entendeu, a família acabou não autorizando a doação. Então, tem que sentir como que está a situação de cada família, né? A doação de órgãos é demorada. Na minha região, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, onde eu tenho deslocamento de carro rápido, que eu não preciso de logística aérea, nós temos aí um processo em torno de 16 horas entre a autorização familiar para doação e a entrega do corpo para essa família, 100 ml. E nisso a gente é transparente para essa família. A gente diz o que nós podemos fazer é esse o tempo, porque tem a sorologia, tem a marcação da cirurgia, que nós precisamos de todas as equipes na sala ao mesmo tempo, nós precisamos dos receptores perto para a gente poder implantar o órgão. Então, a gente fala isso para a família. Ah, não quero, não tenho esse tempo, eu quero enterrar hoje ainda. O que a gente pode fazer? Retirada de rim exclusiva, porque o rim pode ficar fora do corpo por mais até 48 horas, em casos de exceção, e aí a gente não perde a doação, se o problema exclusivo da família for o tempo. Por isso que a gente diz assim, é sempre bom que a entrevista seja feita pela equipe da doação, porque o médico da UTI não tem, às vezes, essa informação, né? E isso é válido para Santa Casa, para o HPS, talvez não seja válido para a Uruguaiana. Se eu tiver que deslocar a equipe para ir até lá, eu não consigo fazer a retirada em 2 horas. Então, é esse tipo de detalhe, a gente tem mais condições de informar a família sobre o que é possível, o que não é possível. Além disso, a evolução para parada cardíaca depois do diagnóstico da morte no não doador de órgãos, ela também pode ser demorada, né? Isso pode demorar anos. Eu não sei se vocês vão lembrar, o pessoal de Santo Antônio, nós tivemos um filho transferido de uma UTI neonatal, e ele tinha 6 meses de idade, e ele no período neonatal tinha uma cintilografia sem fluxo. Só que na UTI neo acabaram não fazendo o diagnóstico, não tinha cultura, enfim. E aí, 6 meses depois, quando pediram a vaga, mandaram o laudo da cintilo de 6 meses antes do paciente sem fluxo cerebral.
Ele ficou 6 meses em morte cefálica, internado numa UTI neonatal ali. Aí, quando ele não cabia mais no berço, acabou transferido para nós e foi doador de órgãos. Ele estava só com dieta por sonda depois de 6 meses. Em recém-nascidos, tem relato de anos paciente em morte encefálica, né? Por isso que aquelas famílias que loqueiam e a gente tem dificuldade em desligar o respirador, a gente tem que dar um limite, a gente não pode deixar ad eterno, né? E também a assimilação da morte pode ser demorada. Então, todo o processo é demorado, mas às vezes a família precisa dessa demora para entender a morte, né? A gente que lida com isso, às vezes não consegue aguentar toda essa carga emocional que é uma morte cefálica. Imagina uma família, né? Alguém conhecido, alguém muito próximo, né? E qual que é a diferença? Por que é uma morte tão difícil de entender, né? Porque é uma morte que não é visível, é uma morte que a gente não sabe quando é que aconteceu. Será que não erraram? Qual é o risco desse diagnóstico estar equivocado, né? Então a gente precisa mostrar para essa família de alguma forma que não existe volta, que não é coma, né? E isso nem sempre é fácil, às vezes leva tempo, né? E depois disso tudo, que vocês passaram aí, sei lá, dias, uma semana em função desse processo, às vezes a gente morre na praia, e mesmo viabilizando a doação, esse órgão não pode ser utilizado. Recentemente nós tivemos um doador, que era um tipo raro de sangue, e que a gente achou que não ia conseguir doar para ninguém, e aí tinha um receptor do mesmo tamanho, do mesmo... Então, deu certo, deu tudo certo. Aí quando o receptor chegou, o receptor estava com Covid, e não pode fazer a doação, e a doação foi cancelada, porque o único órgão que aquele paciente poderia doar era o fígado. Os menores de 8 quilos a gente acaba não aproveitando o rim. Então, era o fígado que era o que tinha o receptor, né? Mas, alguns, o resultado é maravilhoso, né? E é isso que a gente quer, que a gente vê, a felicidade. E eu tenho o prazer de trabalhar num hospital de transplante, então eu vejo, eu convivo com os pacientes transplantados. Essa semana mesmo encontrei um receptor chegando no bloco, uma criança chegando no bloco, enquanto nós estávamos recebendo os rins que iam para ele. Então isso é muito legal, porque eu consigo enxergar o resultado desse trabalho de vocês, que alguns não conseguem, alguns não têm como ver, né? E muitas vezes vocês nem sabem o resultado, porque a gente sabe que é tão frustrante para as equipes quando não dá para ser utilizado, que a gente às vezes nem comenta, né? É melhor a gente ficar com a alegria daquilo que a gente fez. Finalizando, assim, o que eu acho que é importante, assim, como que a gente poderia melhorar, já que a parte clínica é muito difícil. Eu acho que as UTIs, a maioria desses pacientes está em UTI pediátrica, ao contrário dos adultos, que muitos estão em emergência. Então, a gente já tem um atendimento máximo, diferenciado, a gente já se envolve muito com essa questão técnica, né? Mas em relação à parte humana, eu sinto que muitas vezes a gente se envolve tanto com essas famílias que a gente tem pressa, e a gente tem pressa demais. E por angústia nossa em relação ao sofrimento deles, e em relação ao sofrimento que nós também estamos vivendo, né? Então, algumas dicas, assim, de coisas que eu acho que seria legal a gente repensar, né? Aqui, nessa parte da comunicação e entrevista, tem esse manual da Espanha, que foi traduzido aqui para o português, que está nesse QR Code. Tem algumas ideias, assim, de comunicação, de como lidar com essas falas, assim, o que é importante, né, os passos. Essa é a família do paciente mais grave do nosso hospital, porque ele está morto. Os outros que estão mortos, eles já estão no morgue. Depois que morreu, ele vai para o morgue. Esse não, esse ele está morto com vocês ali, em processo, a família está velando ele junto com vocês. Então, esse para mim é o paciente que tem que ter todo o investimento de psicologia, serviço social, o acolhimento que a gente pode dar para essas famílias, né? Em muitos lugares, as equipes de doação fazem esse acolhimento, sem falar em doação, ajudam a família no que é possível antes do diagnóstico da morte, né? E eu acho bem legal, eu acho que a gente tem que amadurecer em relação a isso, de deixar mais as equipes de doação entrar na UTI, nesse momento inicial, nesse momento de antes da possibilidade da doação, né? E eu entendo que nós temos a família como parte do time. Na UTI pediátrica isso é muito presente, ao contrário da UTI adulta, que a família está lá fora e passa de vez em quando, então ela tem uma dificuldade de entender o processo e a gente de se apegar, né? E aí vem a dúvida, né? A gente decidiu que vai fazer o protocolo. O que a gente vai falar para a família nesse momento, né? Aqui de um lado eu botei o intensivista pediátrico que fala tudo, que conversa e conta e até mais do que deveria.
e do outro lado, o intensivista adulto que se esconde e não quer nem conversar com essa família, é uma conversa muito difícil, né? Então, vamos sair fora. Claro, tô brincando, né? Mas a gente vê bastante a dificuldade de comunicação dos médicos de adulto, né, com as famílias e de vincular, comparada com o que nós temos na pediatria, né? Então, muito cuidado para não fechar totalmente o diagnóstico nesse momento em que a gente vai abrir o protocolo. Algumas famílias já trazem a funerária. A gente já foi impedido de entrevistar porque a família estava com a funerária na porta, porque quando foi dito que ia iniciar o protocolo, a funerária já foi chamada. Então, dependendo da forma que a gente coloca, essa família já entende que já está morto, né? Então, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Sendo que isso aqui também é fundamental. Muitos casos, assim, a família já disse que não vai doar. Eu, não, mas a gente não tem que falar sobre isso. A fala da doação é depois da morte. Senão isso confunde o entendimento deles. Eles entendem que a gente está querendo a doação e aí já tem uma perda de vínculo e de confiança conosco, né? E se eles trazem esse assunto? Se eles trazem esse assunto, a gente tem que tentar postergar. Olha, agora não é o momento da gente conversar sobre isso. A gente primeiro tem que confirmar a morte. Bom, mas a pessoa quer falar sobre isso. Aí o ideal é a gente trazer a equipe da doação para conversar, para a gente ir falando exatamente o que está sendo perguntado e da forma correta, porque muitas vezes a dúvida deles não é uma dúvida que as pessoas saibam responder, né? Como o tempo, por exemplo. Qual é o tempo? É 16 horas? Pode ser 48? Pode ser 2? Depende da agilidade que a gente dá no processo. E aqui o que está na lei sobre a gente dever consultar a família. Então, a família deverá ser consultada sobre a possibilidade de doação. Isso é lei. Porque às vezes eu entendo que a família não quer, que a família está revoltada, que a família está chateada, e para eles a doação é o que eles mais querem. Então, a gente tem o dever. Mas a família não quer conversar sobre isso. Bom, ok. Aí a gente não vai conversar com eles. Esse mês nós tivemos um caso assim, a família não quer falar com a equipe de doação de órgãos. Tudo bem. Agora, não é o médico que define que a família não quer conversar. Quem define é a família, né? Esse artigo também é bem interessante porque ele fala dos diversos passos. Antes do diagnóstico, durante o diagnóstico, depois do diagnóstico, como que a gente vai falando para a família. Então, a gente vai explicando cada etapa, sim, mas a gente não vai dar detalhes. Olha, eu vou fazer o protocolo agora às 13 horas, aí o médico do Doppler vem às 13h45, às 14 a minha colega vai fazer o segundo teste, e daí hoje nós vamos dar o diagnóstico. Recentemente, a gente teve uma situação em que o médico assistente fez isso e disse para a família que podia marcar o enterro para de tarde, porque o corpo ia ser liberado. E a família entrou, deu um rolo federal, né? Porque o diagnóstico não foi fechado, o Doppler deu fluxo. A médica do Doppler estava lá em Novo Hamburgo, então ela não tinha nem como chegar na hora que o médico tinha sinalizado, né? Ele entendeu que era tudo mais ágil, assim, mais rápido. E foi bem difícil, assim. Então a gente explica, mas a gente não dá detalhes. A gente não vai dizer assim exatamente o horário, quem vai fazer, como é que vai ser, se a gente vai aos pouquinhos falando, né? Quando a gente dá o diagnóstico, uma questão importante na pediatria é a gente falar a morte, porque a gente tende a amenizar, a gente tende a dar uma dourada na pílula, né? Que às vezes dificulta o entendimento da família, né? Então esse artigo traz isso, assim, que é importante dizer que morreu, e às vezes não falar a morte encefálica, mas falar morte, porque as pessoas tendem a não achar que é a mesma coisa, né? Isso eu trouxe porque alguma de vocês me questionou esses dias e eu achei bem, bem importante, assim. Sempre que possível que vocês da equipe das UTIs participem da entrevista junto com a equipe de coordenação de transplantes, isso é maravilhoso, porque o vínculo que a família tem com vocês, ela não tem conosco. Então, ela está confiando em ti. E aí, quem está entrevistando é uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Então, na Espanha diz isso, assim, não tem por que não ser uma conversa em conjunto, em que a equipe da doação traz as questões típicas da doação e a questão da morte trazida por vocês. Então, falar da gravidade, informar do protocolo, ver para quem que eu estou falando, essa pessoa realmente é a pessoa mais importante da família ou eu estou falando para a tia, que não é a pessoa que vai acompanhar esse paciente até o final. Dar o resultado de cada etapa, confirmar a morte, escutar e conferir se a pessoa entendeu, confirmar o que ela entendeu. Aqui, só para mostrar o nível de desconforto dos intensivistas pediátricos com esse diagnóstico, com a doação de órgãos, né? Que realmente não é fácil, não é uma situação que, legal para ninguém. Se alguém disser que é melhor internar,
um hospital psiquiátrico, né? Porque eu vou dizer para vocês, mesmo a gente que trabalha com isso todos os dias, sofre, já me tiraram da sala porque eu estava chorando com o sofrimento daquela família, né? Então, a nossa ideia de que a família vai sofrer com a doação, a gente tem que eliminar. As famílias que doam ficam com o nosso contato e nos chamam e nos ligam e querem saber coisas e participam de cursos e dão treinamentos junto conosco. Elas tiram da doação uma coisa extremamente positiva e a gente tem que dar essa oportunidade para elas. Se eles não quiserem, eles vão dizer não e a gente sai de cena. A gente sabe até onde a gente deve ir, até onde a gente deve forçar, não é forçar, estimular a doação, quando a família está aberta a isso ou não, né? E por que a família nega, né? Outra questão que acho que a Cláudia me trouxe, né? Tem muitas coisas aqui, né? Uma delas é a inexperiência de entrevistador, é pessoas que não têm capacidade, não têm a formação necessária e a empatia para isso, né? Que sofrem com isso, enfim, essas pessoas não podem fazer esse trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho é quem tem essa formação e tem essa capacidade de entrevistar. Então, o não entendimento da morte é um principal e a gente não entrevista enquanto a família não entender a morte. A gente precisa que eles entendam, e isso às vezes leva mais de um dia. A gente já saiu de cena e pediu não. Vamos lá, conversem de novo, amanhã a gente volta, porque essa família não entendeu. Nos adultos tem bastante desconhecimento da vontade do falecido, né? Ah, não sei o que ele queria, então aquela história de conversa em casa, veja qual é a opinião. Mas eu entendo que o que pega muito é a sensação de atendimento inadequado. Não é nem assim, ele foi mal atendido no hospital. Ele não foi acolhido, né? Ele não foi conversado da forma que essa família gostaria de ter sido atendida, né? E também o tempo do processo que essas famílias acabam cansando, né, que a gente fala. Então, sendo a morte não visível, a gente às vezes tendo a família com uma pouca vivência dentro da UTI, né, aquelas UTIs mais fechadas, que a família não fica 24 horas, aqueles que a gente tem uma comunicação meio falha, que a gente não demanda muito tempo para informar, quando a gente não informa cada etapa do protocolo, o ideal na comunicação é cada etapa ser informada e dizer o resultado daquela etapa, né, foi confirmado, agora tem mais uma, a nossa sobrecarga de trabalho, né? Eu passo pelo mesmo lado de vocês também, quando a gente tem um paciente grave na UTI, uma morte encefálica, é muito difícil dar a atenção que a família da morte encefálica precisa, né? E a limitação intelectual das famílias, que aí a gente tem muito pouco que a gente pode fazer, né? Então, a gente entende que o tratamento dessas famílias tem que ser diferenciado, eles têm que ter um acolhimento desde a internação, pela gravidade do caso, pela morte, né? Que muitas vezes eles acabam entrando no bolo dos outros que estão na UTI, né? A equipe multidisciplinar, ela ajuda muito nesses processos e até a reverter os problemas que eles entendem que ocorreram durante a internação. E aí, quando a gente chega para a entrevista, já está resolvido não fez a tomografia na hora certa, não foi transferido na hora que queria, né? Então, a gente precisa conhecer essas famílias, tratar pelo nome, ter um ambiente adequado para conversar com essas famílias. A gente escuta muito dos hospitais com menos estrutura que ninguém nunca sentou com a gente antes para conversar, vocês foram os primeiros a sentar em um ambiente adequado. E escutar, ouvir o que eles têm para dizer, não justificar nada, né? Tem coisas que são injustificáveis e não é a nossa função justificar. Permitir as despedidas e tratar bem, né? Isso aí é metade da autorização familiar, é a forma como eles foram atendidos no hospital. E o tempo do processo, a gente tentar esclarecer a família o motivo da demora, isso ajuda muito quando a gente explica por que está demorando, né? Às vezes a família até quer esperar para poder viabilizar uma doação de coração, por exemplo, num receptor que está vindo de mais longe, né? Então, depois dessa parte toda, a gente finaliza esse processo daí com a opo cirúrgica, então, que é a opo que faz essa parte de retirada dos órgãos, o transplante, o segmento, né, e aí com as equipes transplantadoras que também fazem o transplante, fazem as retiradas, né. Aquele mesmo artigo que eu citei antes, ele fala ali daqueles casos em que as famílias não querem desligar o respirador, em que a família não entendeu a morte, né? Que a nossa função como médico definir o tempo da despedida, e isso eu acho que aqui no estado todo mundo faz, mas incrivelmente fora não é assim. A gente tem no Brasil situações em que os colegas não desligam o respirador por ter medo da família, medo de consequências legais, né?
E acho que é um trabalho que ele só pode acontecer se a gente envolver as pessoas das diversas áreas, e eu sou muito orgulhosa por a gente ter isso aqui no nosso estado, e ser tão fácil trabalhar com as UTIs pediátricas, né? Inclusive, uma das primeiras palestras que eu dei em São Paulo, eu falei isso, assim, disse, nossa, a UTI pediátrica é um mundo à parte, é muito bom trabalhar, as pessoas são muito envolvidas, as pessoas querem fazer, e todo mundo me olhou como se eu fosse um ET, né? Como assim, né? Para nós é o pior ambiente, é o de UTI pediátrica, as pessoas têm mais dificuldade de lidar com isso. E aqui, então, o nosso malabarismo diário para tentar viabilizar assim, os contatos que a gente acaba fazendo, né? Um pedaço da nossa equipe que trabalha conosco, que hoje já dobrou, já tem toda a equipe cirúrgica junto envolvida, mas que são incansáveis e estão totalmente à disposição para participar de tudo, assim, né? Inclusive a doação pediátrica a gente acaba atendendo até os outros hospitais, porque os próprios colegas das outras OPOS acabam nos acionando, porque as próprias OPOS se sentem tristes, né, e não conseguem lidar com isso da forma como lidam com o pessoal dos adultos. Eu estou totalmente à disposição, até para ouvir as ideias de vocês, né, o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigada mesmo. Pessoal, pode levantar a mão para a gente poder seguir a ordem de dúvidas. Eu acho que tu já respondeu com a aula muitas das dúvidas e das provocações que a gente tinha feito antes, né? Como a gente está ali 24 horas por dia junto, a gente tem muito isso de pegar a dor do paciente, né? Junto e viver de perto a dor que eles estão sentindo acaba fazendo com que o medo deles sofrerem mais, e o medo deles esperarem. Então, acho que em relação a isso que tu disse é realmente muito pertinente e acontece na realidade, né? Vou dar a palavra para o pessoal, doutora Aline. Oi, Fê, boa noite para todo mundo. Excelente aula, obviamente, como sempre, né? Duas coisas ali que tu falaste, Fernanda, que me levantaram, assim, uma preocupação importante, né? Para quem faz coração, para quem faz pulmão, para quem faz fígado, o tempo, ele é essencial, né? E eu, quando falo com os pacientes, eu sempre digo que a gente precisa ter um doador bom e de perto, né? Não adianta a gente ter um doador bom em São Paulo, porque a gente não vai conseguir buscar, e mesmo Santa Catarina, que é um grande fornecedor, nós também não conseguimos buscar. O último que a gente fez foi uma logística muito difícil. Então, a preocupação da gente, daqui a pouco, estar perdendo doadores, porque a gente quer abreviar o sofrimento da família de alguma forma, nada contra a paliatividade de jeito nenhum, mas eu acho que a gente tem que realmente repensar isso nesse momento, porque é isso, assim, quantos a gente pode salvar com aquela vida ali que realmente não tem mais o que fazer. Eu acho que essa tua... eu faço questão de mostrar para todo mundo como ficam bem os pacientes, fora os que o pessoal já conhece da UTI, né, mas o quanto eles vêm depois no ambulatório, a vida que eles têm, e tentar mostrar que realmente isso vale a pena, né? Isso é uma coisa que vale a pena ser feita. Era só esse comentário. E eu digo para vocês assim, ó, de coração, essas famílias faz uma diferença na vida delas ser doador, que é muito, vale a pena tentar, sabe? Claro, eu entendo assim, ó, o negócio está muito demorado, a gente está ali há 3 dias dando fluxo, a coisa não tá, bom, tudo bem, mas a gente deu uma chance, né? A gente tentou o que dava e não deu, sabe? Não deu para dar essa opção para eles, né? E Fer, sobre aquilo que tu comentou, do intensivista participar junto da entrevista da OPO, eu confesso que eu nunca participei, justamente porque a gente acaba não misturando as duas coisas, né? A coisa do médico assistente, mas a partir do momento que o diagnóstico está fechado, eu posso e inclusive poderia trazer argumentações e trazer, é, enfim, dar essa força e dar esse apoio, visto o vínculo que tem com a família, porque o diagnóstico já está fechado, né? Isso mudou, tá? Quando eu comecei a trabalhar 10 anos atrás, até mais já, eh, não podia
Tu não podia, assim, a doação não podia entrar antes da morte, porque Deus o livre era uma coisa assim, estão me vendo dentro da UTI. Hoje, e no Paraná, que é o estado que tem maior número de doadores do país, a central de transplantes vai num hospital lá longe, que não é da central, que não é seu, digamos assim, com um jaleco escrito Central de Transplantes, e acolhe essa família antes da morte. Porque ela não está fazendo entrevista, ela não está perguntando se eles querem doar, ela está dando o suporte que talvez aquele hospital não tenha para dar. Porque às vezes o hospital não vai ter a equipe multidisciplinar, não tem. Então, eles fizeram um trabalho que eu acho bem adequado, mesmo que a família doe ou não doe, eles estão ajudando aquela família a elaborar o luto, a fazer, vão acompanhando. Quando chega na hora da entrevista, eles já têm algum vínculo com aquela família. Então, eles já entrevistam junto com a equipe do hospital. Então, isso, para a gente amadurecer para isso, tipo uma equipe externa, a OPA é uma equipe externa. Na Santa Casa não, porque a gente tem equipe interna, mas eu digo, eu lá em Novo Hamburgo, se a minha equipe vai para Novo Hamburgo e começa a acolher a família antes, é muito complicado tu explicar para a família como é que alguém da Santa Casa está aqui, te dando atenção antes, tu tem que ter um nível de comunicação muito preparado, muito elaborado. Mas, dentro da Santa Casa, se a gente entender que a gente não está falando de doação, que a gente está tentando ajudar a família, que a gente está vendo o que eles precisam, quem que precisa chamar, porque às vezes a família está ali, aí quando terminou, eles dizem, mas o fulano não está aqui, e o fulano é importante para mim, e o fulano nem sabe que o paciente está internado. Então, essa coisa de quem é importante, quem está, a psicologia, o serviço social e a equipe de doação pode fazer. E depois, a equipe assistente estar junto ajuda muito. Hoje, nos hospitais que a gente entrevista, a gente vai junto na hora da notícia. A equipe da OPA está junto com o médico na hora da notícia da morte, porque alguns colegas têm dificuldade de dar notícia da morte. Então, a nossa equipe ajuda a deixar claro para a família a morte, porque a gente está mais habituado do que alguns colegas, e eles até pedem essa ajuda. Então, para ver que não tem essa questão ética, o que importa é a gente definir. Morreu, aí nós vamos falar de doação. Se eu falar antes, eu confundo. E confundo bastante. Tem vários casos em que a família já chega com todos os argumentos, porque já foi conversado antes sobre doação. Isso nos atrapalha bastante. Entendi. Doutora Cláudia? Parabéns, Fernanda, maravilhosa a palestra, e como disse a Raíssa, assim, já abordou várias coisas que a gente acha que são pertinentes. Eu queria comentar que assim, a gente foi instigado, não é, a pensar sobre isso, o que estava acontecendo. A gente tem sempre orgulho que trabalha numa UTI que faz o ponta a ponta, não é? A gente tem infelizmente não é o doador, o paciente de morte encefálica que é o doador, e a gente tem, o que é uma coisa que nos motiva muito, não é o outro lado, que é o paciente cardiopata lá, que ganhou o coração, que fez o transplante, que ficou bem. Então, teoricamente, é para que as nossas equipes, não é, sejam as mais motivadas para ter um doador, não é? E a gente teve, acho que numa sequência, foram 3, não é, Fernanda? 3 pacientes, 3 potenciais doadores, né, 3 pacientes em morte encefálica que a família não aceitou, não é? E a gente ficou muito triste, se perguntando o que a gente está fazendo de errado, não é? O que a gente está deixando de fazer, não de errado, mas o que talvez a gente esteja deixando de fazer. E aí, nessas conversas, foi que apareceu essa impressão, e eu achei super pertinente, não é? De que como a gente faz paliativismo cada vez melhor, não é, e cada vez mais, talvez a gente esteja, e a gente, pelo perfil dos nossos pacientes, a gente acaba tendo muito mais paciente que evolui para paliativo do que um que evolui para a doação, não é, proporcionalmente. Acaba que a gente está com a mão, não é, a prática, talvez muito mais desses pacientes, desse tipo de abordagem, do que a outra abordagem, não é? E que, obviamente, não depende também só da gente, não é? Ela depende de todo um processo, né, que tu disseste ali, né, 16 horas em média, a gente sabe que às vezes vai bem mais do que isso, não é? Embora, eventualmente, a gente tenha menos tempo. Isso que a gente imagina que o nosso hospital seja um hospital em que tem as coisas mais fluidas, mais protocoladas, não é? Então, eu acho que a gente precisa, como outras coisas, falar sobre o assunto, não é? Falar sobre o assunto e mostrar isso, não é? Pra gente, não é? Eu me lembro particularmente de um paciente que a gente teve que foi assim, ele chegou no hospital com um diagnóstico
nem longe de participar, porque a gente chegou caminhando ainda, né? Chegou caminhando, mas conversando, não é? Num dia, e em 48 horas a gente estava, nós estávamos sendo questionados se não tinha que abreviar, que estava muito sofrido, que a família não aguentava mais. E eu fiquei me perguntando se era a família que não aguentava mais ou se era a gente que não estava mais aguentando aquela tristeza e aquele sofrimento, não é? Porque não tem, não é? A gente fica pensando, muitos de nós, não é? Somos mães, pais, enfim, e a gente sabe que 48 horas não é assim de não aguentar mais, não é? Então, eu acho que é pensar no outro lado, que é um processo e que tem que ter um tempo, e mesmo o luto tem que ter um tempo, não é? É triste, a gente não vai tirar a tristeza das famílias, não é? Se a gente abreviar, e talvez exista a possibilidade da gente ter um alento, né? Algum conforto, realmente, se a gente tiver a opção de doação, não é? De ter essa possibilidade, até isso que tu disseste agora, a gente não sabe o que acontece com essas famílias depois, né? A gente fica, às vezes, com o receptor, mas a gente não fica sabendo, né? Que vocês têm esse contato. Eu achei interessante isso, não é? Porque a gente tem uma cultura no Brasil de não saber para quem que foi, de não saber o que aconteceu ou não, não é? Às vezes as famílias acabam, fica uma ilusão, assim, de que as famílias acabam sabendo pelo jornal, às vezes, né? Daí sai a notícia e eles devem juntar, né, o A com o B. E isso a gente vê muito nos americanos, né, outras culturas, em que não, né, que isso não é totalmente barrado. Não sei, às vezes pode ser perigoso, não é? Mas, por outro lado, eu acho que realmente é uma coisa que deve ser reconfortante, não é? Mas, enfim, assim, eu acho que a gente ainda está passando por uma mudança, não é? Porque, como tu mesmo disseste, né, há poucos anos atrás, não podia falar, né? Não pode chamar, não pode avisar, não pode... A equipe da Opus, né? E agora não é diferente, a gente ainda não está nesse nível do Paraná, o nível da Espanha, não é? Mas tomara que a gente possa migrar para esse nível e para que quebre essas barreiras, só que leva, óbvio, não é um tempo, não é? Mas, resumindo, assim, me estendi, mas a ideia é que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, precisa pensar sobre isso, não é? Porque senão talvez a gente, por não querer vê-los sofrendo, a gente acaba colocando sentimentos que são nossos, não é? E deixa de dar realmente uma opção para as famílias, né? E só uma questão que eu acho é que, agora é uma crítica, uma autocrítica talvez, não é? Às vezes o processo, ele é meio fracionado, né? Assim, às vezes a gente, eu estou na UTI, eu tenho potencial doador, e aí vem assim, é para fazer esses pedidos desses exames, né? E daí a gente faz aqueles pedidos, daí daqui a, sei lá, meia hora, não, a gente precisa pedir isso daqui também. Então, isso às vezes é uma coisa que talvez jogue contra, não é? Assim, se a gente conseguir alinhar mais, cada vez mais, o que tem que ser feito, o fluxo, talvez já ter meio de antemão, não que a gente vai usar aquilo, mas só para já ter um norte, mais ou menos, do que a gente fazer para que não fique esse vai e vem, né? Daí a enfermeira vai lá, coleta de novo, daí não tem que coletar mais um pouco, daí não reflui catéter, enfim, não é? Coisas que acabam atrapalhando ainda mais esse processo que já é moroso. Né? Mas, muito obrigada, Fernanda, estava ótimo, e acho que temos que falar mais sobre isso, né? Essa parte dos paliativos, até te falei isso, eu preciso de ajuda, porque eu não sei muito bem como lidar com isso, sabe? Eu me angustia muito, né? Aquela coisa do sair do 8, que a gente investia tudo em todo mundo até, e de repente a gente está no 80, que, esses dias teve um paciente que foi paliativado na emergência, ele chegou caminhando, não criança, tá? Chegou caminhando, em 6 horas ele estava paliativado, na emergência. Eu digo assim, sabe, para mim é uma coisa assim muito louca isso, sabe? Eu acho que se eu não consigo assimilar, imagina a família. Ele veio por dor de cabeça, não tinha nada, deu alta, voltou e paliativaram, não iam fazer nada, não iam nem entubar, não iam. Então eu acho que isso realmente está atrapalhando, não só nós, quanto o Brasil inteiro, né? Eu acho que temos que pensar, e acho que eu sei que vocês têm pessoas que são especialistas nisso, e eu adoraria que me ajudassem para ver como a gente poderia lidar com isso. Talvez um limite, né? A gente tentar, não vou dizer que eu vou ficar dias nisso, mas vamos tentar, não deu, enfim. Acho que isso seria bem importante. A questão da avaliação do doador, que eu acho que é o que tu te refere,
é muito complicado para nós também, assim, nós temos falta de protocolos por parte do Estado em relação a isso, sabe? Então, a gente chega, manda todos os dados que a gente tem, tudo que é comum, aí lá pelas tantas entra um outro médico e pede avaliação de pulmão para um bebê de 2 anos. Se isso é às 3 da manhã e eu estou dormindo, vai fazer, porque a enfermeira, bom, estão pedindo, eu vou fazer a avaliação do pulmão, mesmo que não tenha nenhum receptor em lista, sabe? Então, a gente tentou já implantar, assim, quais são os protocolos, né? Qual é o paciente que pode ser doador de coração? Tá com adrenalina, noradrenalina, vasopressina, não sei o quê, teve 5 paradas, não tem sentido fazer ecocard neles, sabe? Só que é isso, a gente tem muita dificuldade, porque não somos nós que decidimos, é o Estado. Então, a gente até pode tentar melhorar, mas se dá o médico que entrou exigir um exame, eu tenho que fazer, eu não tenho muita alternativa, sabe? Mas acho que isso dá ansiedade, tu pegou bem, assim, o que eu senti vivendo esses 2 mundos, assim. E eu acho que a nossa ansiedade como profissional passa para a família. A gente passa para a família que a gente quer resolver, que a gente acha que eles estão sofrendo, que a gente... Então, quanto mais a gente entende que o que a gente está oferecendo é uma coisa boa e que talvez eles se beneficiem disso, mais eles vão ter essa ideia também. Então, se eu estou angustiada com o processo, eu vou passar para eles a pressa, a angústia, essa vontade de finalizar, né? Gabi? Oi, Fernanda. Oi, gente. Fernanda, se eu te perguntar, sabe como é que funciona para fazer capacitação do Doppler transcraniano, para poder se certificar e estar habilitada a fazer? Sim, existe um guideline da Sociedade de Neurologia que diz ali quais são os critérios, até eu posso te mandar depois. 200 horas de treinamento, tem várias coisas ali, tantos exames realizados, e ou tu tem esse treinamento que está solicitado ali, ou tu faz o título de especialização. O título de especialização é bem difícil de passar, eu acho que eles têm meio que uma reserva de mercado, sabe? Porque as provas, assim, são pouquíssimas pessoas que passam, nós temos no estado poucos médicos que são capacitados pelo título. Então, seria mais fácil fazer o treinamento com essas equipes que têm o título, né? Então, eu sei que tem no Paraná, eu sei que tem em São Paulo, tem com a Sheila Martins, não sei se ela está tendo nesse momento, mas teria um tempo de treinamento, acho que é mínimo 50 exames de morte cefálica, tem critérios nesse guideline da sociedade. Tem pessoas que não cobram isso. A gente tem uma equipe de Doppler na Santa Casa e a gente cobra, a gente pede que tenha o treinamento, porque está na lei, assim, né? Então, eu acho que tem que ter esse rigor, né? Ah, beleza, valeu. Eu tô sem câmera aqui, mas é isso, justamente isso. Às vezes a gente vê a demora às vezes pro exame vir, porque o médico não está disponível, está trabalhando em outro lugar, e às vezes fica com vontade de fazer, mas é complicado mesmo. Não é tipo assim, eu sei fazer Doppler, eu posso fazer o da morte É. cefálica, tu tem que ter a certificação. E o nosso Doppler, ele faz para toda a metropolitana, ele faz para nossa OPA e para a OPA da PUC também. Então, tem dias que tem 5, 6 Dopplers para fazer, são muitos protocolos, né? Obrigadão, Fernando. Nada. Pessoal, alguém mais dos outros serviços? Alguém tem alguma dúvida específica? Senão eu vou me despedir da Fê, a gente tende a não passar muito de 1 hora de reunião para o pessoal não se cansar. Mas eu acho que tua aula foi tão boa que sobrou pouca coisa de dúvida para a gente te perguntar. Muito bom, Fê, muito obrigada mesmo. A gente fica feliz de poder te ouvir e saber que a gente te tem por perto para poder tirar as dúvidas e compartilhar sempre. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela Fico participação. muito feliz de poder ajudar também. Para mim é super importante, assim, adoro quando vocês me mandam dúvidas. Que é o meu mundo, né? É diferente do mundo adulto. Sim, muito obrigada mesmo. Até o mês que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, Fê. Tava ótimo. Boa noite. Muito obrigada, excelente.